Fala, meus filhos, tudo bem? Como vocês estão? O pai está passando aqui para deixar mais um texto da Bíblia com vocês. Nós vamos voltar hoje a estudar Provérbios. Hoje a gente vai estudar Provérbios 11, versículo 24. Lembra sobre os dois personagens que Provérbios fala? Sobre o sábio e sobre o tolo, também conhecido como o mané, aquele que não ouve os ensinamentos de Deus. Hoje, Provérbios 11, versículo 24, nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Generosidade. Olha que palavra grande. Generosidade. Ou seja, o que significa ser generoso? Vocês têm uma ideia? Olha o que o texto da Bíblia diz. Presta atenção. Há quem dê com generosidade e aumenta as suas riquezas. Outros retêm aquilo que deveria dar e caem na pobreza. Ou seja, há pessoas que dão as coisas para os outros com generosidade e vê as suas riquezas aumentarem. E tem aquelas pessoas que elas retêm, elas guardam o que elas deveriam compartilhar e elas acabam ficando na pobreza. Olha como esse texto da Bíblia é forte para as nossas vidas, para a minha vida e para a vida de vocês também, certo? Esse texto fala sobre esses dois personagens, o sábio e o tolo. Primeiro, o sábio diz que o sábio, ele dá para as pessoas que necessitam, ou seja, ele compartilha. Ele compartilha as coisas que ele tem. Ele divide aquilo que ele tem. E olha que interessante. O texto diz que ele compartilha, que ele é generoso com as pessoas. E se a gente fizer uma conta assim, bom, vocês têm 5 brinquedos, têm 3 bolas de futebol. Se vocês compartilharem os seus brinquedos, né, vocês vão ficar com mais ou vocês vão ficar com menos? A Bíblia diz que aquele que compartilha o que tem com aquela pessoa que não tem nada, que é necessitada, a Bíblia diz que aumenta a sua riqueza. Aumenta. Ele passa a ter mais coisas. Aí você fala, ué pai, mas como assim? Se eu vou compartilhar, se eu tenho os 10 brinquedos e eu dou 3, eu não vou ficar com mais, eu vou ficar com 7, certo? Essa é a conta que o tolo faz, que o mané faz. Porque Deus ele age de tal forma que no final as suas riquezas, aquilo que você tem e que você pode compartilhar, aquilo aumenta. De repente você ganha alguma coisa que você não estava esperando. De repente aquele brinquedo seu que você não brincava mais, você passa a brincar mais com aquele brinquedo e aquilo te dá muito mais alegria. Não é aumentar só na quantidade. Você passa a ter mais alegria, ser mais feliz com aquele 7 que você tem, nesse exemplo. O pai, ele costuma compartilhar com as pessoas que são menos necessitadas, dando cesta básica, ajudando naquilo que as pessoas precisam. E Deus, dia após dia, vem abençoando a nossa família por isso. Então, se você for generoso, você será sábio. Você vai compartilhar as coisas que você tem com as pessoas que não têm e precisam. Beleza? Mas também fala
sobre o tolo, sobre o marazão. O que diz o versículo? Outros retêm aquilo que eles deveriam dar. Ou seja, o tolo ele guarda tudo para ele, né? O tolo, ele não está pensando no próximo, ele guarda, ele retém, ele não dá, ele não compartilha as coisas. Aí a lógica é o contrário, né? Se o tolo tem 10 brinquedos e ele não compartilha nada com ninguém, ele não vai perder, certo? Ele vai ficar com os 10 brinquedos dele. Mas a Bíblia diz que essas pessoas caem na pobreza. Ou seja, ele passa a ter menos coisas. Ele passa a ser infeliz, ele passa a ser triste. Porque uma pessoa ela pode ser pobre de espírito também, não só de dinheiro. Tem muita gente que pode ter uma conta bancária enorme, muita grana, ser triste de espírito, ser triste, ser pobre de espírito. Então, meus filhos, esse é o recado para vocês. Não seja como esse Zé Mané. Se você tiver oportunidade, compartilhe as coisas que você tem com aqueles que não têm e precisam. Porque se você pensar, não, eu vou reter, eu vou guardar tudo para mim, você vai ser infeliz. E a Bíblia diz que você vai cair na pobreza. Você não vai ficar mais feliz. Lembra o exemplo que eu dei que você pode ter 7 brinquedos e ser muito mais alegre brincando com aqueles 7 do que com 10? É a alegria que Deus coloca no seu coração. E na vida do tolo, na vida do mané que guarda tudo para ele passa a ser infeliz, porque ele não compartilha, ele não pensa no próximo. Beleza? Então, a partir de hoje, sejam mais generosos. Olha que palavra grande. Generosidade. Compartilhe as coisas que você tem com as pessoas que precisam. Certo? Um beijo. Amo muito vocês. Tchau!